Tá. E você sempre soube que cada receita, cada massa poderia ser feita a partir de um método? Ou você fazia as receitas e não tinha ideia de que ali você estava aplicando um método, que tinha um método? Como é que era isso? Não, na verdade, como eu fazia bolo com a minha mãe, fazia bolo com a minha avó, enfim, sempre estava fazendo bolo com elas, a gente não sabia. Bem, pelo menos elas não sabiam os métodos que elas estavam utilizando, não tinha aquilo ali no livro, né? E elas também, muito de olho, fazia o bolinho e não tinha nada de método, né? Elas pegavam e faziam daquela forma delas ali. Não era um trabalho de elas seguiam ali, mas ali não estava escrito o método que era. Elas pegavam e faziam. E eu também. Então, assim, eu não tinha muita informação em relação a isso. Para mim, era apenas adicionar algumas coisas que ia sair o bolo e para mim estava ótimo. Era aquilo naquele momento que eu queria. Tá. E você então estudou, a partir de que momento você descobriu e se interessou por estudar esses métodos? A partir do momento que você começou que você falou na época em que você fazia com a sua mãe, com a sua avó ali. Então, quando com você começou a vender efetivamente os bolos, que você começou a compreender que realmente existia um método, existia ali algo mais técnico do que simplesmente fazer a receita. Porque assim, quando eu comecei a me interessar mesmo pelos bolos, quando eu comecei mesmo a estudar, eu comecei a perceber que eu tinha que entender o que eu estava fazendo, os ingredientes que eu estava utilizando, os bolos que eu queria fazer. Então, assim, foi com muito estudo mesmo que eu fui conseguindo entender cada etapa, cada fase. E aí eu fui conhecendo os métodos, eu fui conhecendo os ingredientes, o que podia substituir ou não. Então, assim, o método é muito importante para você conseguir entender o bolo que você faz, sabe? É a partir do método mesmo que você vai saber qual o bolo que você tem, qual o sabor do bolo, o que o bolo vai te dar. Se vai ser um bolinho mais seco, ou se vai ser um bolo mais cremoso, ou se vai ser um bolo mais molhado, enfim, mais úmido. Então, o método, ele já te dá uma direção do bolo que você quer, do bolo que você vai ter como resultado.